Fala pessoal, tranquilo? Bom, nessa aula eu quero falar com vocês sobre um assunto que é muito importante aí, que a gente tem que saber, pelo menos ter uma noção do que é logo de cara quando a gente começar a produzir, que é o assunto, o mundo das frequências. E eu quero explicar para vocês a diferença entre a frequência grave, a diferença entre as frequências médias e a diferença entre as frequências agudas, que provavelmente vocês conseguem imaginar aí que é uma ou outra, porém eu vou explicar abrindo o programa aqui, demonstrando melhor no gráfico o que cada uma, como que cada uma e quais são as características de cada uma. Tamo junto e vamos nessa. Bom, já que com o nosso programa aberto, agora eu vou explicar para vocês os conceitos entre frequências graves, médias e agudas. Já vou deixar avisado aqui que todo o início das aulas eu vou deixar alguns kicks dentro da nossa música e eu vou ativar esses kicks, vou dar o play neles para que meu celular possa escutar das minhas caixas de som, gravar, e aí na hora que eu for sincronizar ele, já que eu não estou mais conseguindo botar o webcam, eu consiga ouvir pelo próprio celular o kick batendo e eu vou sincronizar junto com o áudio do próprio programa. Então a partir de agora eu vou usar essa técnica aí que eu pensei para fazer com que eu tenha noção para cravar as coisas aí. Então não deem bola aí para frente nessa questão do kick, é só para me ajudar a sincronizar. Vamos começar agora a aula então de frequências e vamos começar, já vamos aproveitar esse kick na real que está aí e vamos usar um equalizador para a gente poder ver as frequências aqui. Um equalizador, eu vou explicar ele mais para frente, mas com ele a gente pode analisar o espectro todo de frequências do nosso áudio. Eu vou abrir a maior tela dele aqui. E aqui a gente vai poder analisar todas as frequências do nosso som. Vou deixar em loop aqui, para facilitar. E vou dar o play. Vou baixar o volume aqui para não estourar o volume de vocês. O ouvido de vocês. Volume. E vou começar a fazer análise aqui, explicando passo a passo aí para vocês. Vou baixar mais porque eu quero só explicar. Vocês já sabem como é que é um kick, aquele elemento bem grave. Bom, a gente pode perceber aqui na esquerda, vou baixar um pouco mais, a gente pode perceber que aqui na esquerda a gente tem um acúmulo de informações aqui e conforme um acúmulo de energia, né? E conforme ele vai passando para a direita, ele vai caindo. Ou seja, os elementos mais fortes, onde tem mais energia, são os elementos graves. Então, logo, a gente pode supor que todo esse espectro que está nesse analisador aqui, eles são elementos graves, né? Porque, ó, aqui no meio os médios e aqui no meio os agudos. Ele vem desde o zero, ó, se eu botar aqui o mousezinho, ele vem desde o 0 Hz, que é a medida das frequências, desde o 0 Hz, aqui eu não consigo puxar mais para cá, ele já começa mostrando a partir do 10, mas ele vai desde o 0 até 20.000. Aqui passa um pouquinho, mas o nosso ouvido ele escuta até 18.000. E de grave ele também, o ouvido humano, ele escuta a partir de 30. E ainda são ouvidos muito bons, conseguem escutar isso aí muito bem. Abaixo disso, praticamente a gente não se percebe, mas a gente sente. A gente não consegue ouvir, mas fisicamente a gente sente. Aquela coisa que vocês já foram numa festa, vocês estão lá na frente da caixa de som, o pau tá comendo solto e tu tá sentindo aquele negócio na garganta, tá ligado? É basicamente isso aí, é o que a gente gosta. E, cara, então é bom a gente saber que o ouvido humano não escuta além de 30. Por quê? Porque quando a gente estiver produzindo, a gente elimina esse excesso que vai fazer com que vai atrapalhar a nossa produção, vai começar a fazer com que o som em si ele se embole e desnecessariamente, porque aquilo ali o teu ouvido tu não tá nem reparando aquele a mais ali, porque às vezes as pessoas, vou botar um gravão aqui, vou encher de grave, vai ficar bonzão e vai ficar um negócio trimbolado ali, não vai ajudar muito na tua track, só vai puxar a qualidade da tua track para baixo e ainda vai impedir com que outros elementos apareçam. Porque da mesma maneira que na física que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, infelizmente aqui na produção essa parada ainda pega aqui também. Então
a gente tem que sempre estar cuidando isso aí, de liberar um pouco de espaço de uma frequência para poder outro elemento vir. E até uma coisa que eu quero comentar é que geralmente as pessoas elas tentam puxar o volume para cima. Por exemplo, pô, esse meu elemento aqui não tá aparecendo, não consigo perceber ele, pum, taca mais volume. Não, isso é ruim, porque às vezes é um único volume do teu som que tá muito alto. E na verdade, se tu baixasse ele, aquele outro elemento já vinha. Aí você vai ficar subindo o volume. E na verdade, você só precisa baixar para resolver o teu problema aí. Então tem que estar ligado nessas coisas para você não ficar exagerando no teu som, entendeu? Mas voltando aqui ao assunto das frequências, as frequências graves, elas são frequências com bastante energias e são frequências que demoram mais para se dissipar. E são mais lentas, até por isso que elas demoram mais para se dissipar. Então vocês podem olhar aqui, ó, ela sobe e desce bem devagar, enquanto essas aqui elas estão bem mais rapidinhas aqui, subindo e descendo, vários traçozinhos, enquanto esse aqui é mais um blocão assim, esses aqui já tem vários risquinhos aqui, cada vez mais, ó, aqui embaixo ela sobe e já desce, enquanto esse aqui não chega nem a descer e ele já sobe de novo. Vocês já perceberam que numa festa eletrônica, quando vocês estão chegando, vocês primeiro escutam lá de longe, vocês estão estacionando o carro ainda no estacionamento, vocês descem do carro, vocês só escutam aquele dum, 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 e não escuta nada de vocal. E conforme você vai chegando perto da festa, aí você começa a reconhecer os outros elementos, você começa a reconhecer o vocal da música, você começa a reconhecer a bateria da música, porque o grave é uma parte que tem mais energia e ela se propaga muito mais. Então, outro motivo para a gente ter cuidado com o controle de grave, porque como ele demora mais tempo para se dissipar, significa que quanto mais grave a gente pôr, ele vai demorar mais para se dissipar, e significa que se a gente pôr outro elemento grave, que também demora para se dissipar, ele vai começar a se embolar tudo ali, vai virar um suruba de coisa ali, vai virar uma bola de neve, e mais uma vez o teu som vai estar super carregado e desagradável de escutar. Então, fazer esse controle, e é um dos motivos que eu estou explicando para vocês desde o início tenham noção, para que não seja que nem, por exemplo, eu lá, que ficava fazendo, quero botar o gravão, quanto mais grave melhor, vamos dar ali no grave, e na verdade tudo tem a sua medida certa. É que nem uma receita de alguma comida que tu vai fazer. Pô, tu gosta de sal, mas tu também não vai tocar sal pra caramba na parada, senão até tu não vai gostar, tá ligado? Exemplo bobo, mas é basicamente isso. A gente tem as frequências médias aqui, que geralmente é a partir aqui, ó, do 0 aos 250, se eu não me engano, são frequências graves. Dos 250 aos 1000 são médios graves. Do 1000 aos 10.000 são os médios. E dos 10.000 para frente são as frequências agudas. E até 18.000 ali, se eu não me engano, dos 10 aos 20.000, se eu não me engano, são as frequências agudas, e dos 20 aos 22 são as estridentes, que são o super agudo lá, que dói pra caramba se você bota no ouvido aí. Eu vou agora com esse equalizador filtrar, ó, ele veio aqui pra baixo, eu vou filtrar o som aí para que vocês possam ouvir a diferença enquanto eu vou tirando o grave e depois eu vou tirando o agudo. Então vamos lá. Agora eu vou devolver um pouco o som para vocês escutarem melhor. Vou começar a tirar o grave. Pode ver que ficou só as frequências agudas, agora eu vou devolver até os médios. Agora veio um pouco dos médios e o grave de novo. O equalizador ele é uma ferramenta para que você possa eliminar frequências, às vezes dar uma aumentada numa frequência específica. Por exemplo, eu quero dar uma aumentada aqui na região dos 200, aqui está 200, ó. Eu vou pegar e vou levantar isso aqui. E ele vai dar uma aumentada especificamente naquela região ali onde eu estou aumentando. Mas agora eu só estou pincelando por cima mesmo o equalizador, eu vou ter uma aula só sobre equalização, que é pro final do curso, e no final dessa aula eu explico o porquê a equalização eu vou deixar pro final do curso. E agora eu vou mostrar para vocês tirando as frequências graves e depois as agudas aí. Mais uma vez as graves. Só ficando com as agudas. E agora eu vou tirar as agudas.
e a gente só fica com as frequências graves. E basicamente é isso que acontece quando... Só que com outro filtro, né? É feito com um filtro mais específico. Mas basicamente é isso, que quando você tá tocando na mesa de DJ lá, tu pega no filtrinho e faz aquele... E é basicamente isso aqui acontecendo. Aqui ele vai e filtra o som e depois você gira de volta e ele volta. Acho que sobre frequências, basicamente é isso. As frequências graves são frequências que demoram mais para se dissipar, então são frequências com mais energia. As frequências médias também são frequências com bastante energia, mas com menos que as graves, então elas se dissipam mais rápido do que as graves. E as frequências agudas são frequências que têm muito pouco energia, e elas logo desaparecem ali. Então, que nem eu disse, vocês estacionam o carrozinho lá fora da festa, desce do carro e só começa a ouvir o pancadão, e conforme vocês vão chegando mais perto da festa, vocês vão começando a se escutar os outros sons, vão começando a escutar o vocal, a bateria. Bom, agora sobre o assunto que eu falei que eu ia deixar mais pro fim da aula para falar sobre equalização, é importante, eu quero que vocês tenham em mente que é importante quando vocês já estiverem produzindo, já tiverem feito todo o curso, já estiverem treinando, que é muito importante que vocês vão construindo a música de vocês e vão equalizando, vão limpando as frequências, vão deixando redondinho para que o som ele encaixe. Porque, vamos dizer, eu estou botando o primeiro canal, eu boto o segundo e o primeiro canal não está limpo, não está 100% equalizado, tudo mais, está com frequências em excesso, e o segundo canal que eu boto, ele vai acabar não aparecendo 100% como ele deveria, porque o primeiro lá está com excesso, aí o segundo também está com excesso, aí o terceiro está com excesso, aí no quarto elemento eu já não consigo identificar ele 100% como eu gostaria de identificar. E às vezes eu posso até deixar de adicionar aquele elemento porque os outros estão atrapalhando a visualização dele, a audição dele no meio de todos os outros elementos. E aí eu vou parar e falar, bom, não tá legal, não tô gostando desse elemento. Mas talvez se todos os outros elementos eles estivessem bem equalizados, bem mixados, talvez você gostaria daquele elemento na sua track, talvez ele fizesse a diferença realmente. Então, o que eu quero dizer é que é bom que vocês façam toda a equalização do som de vocês de início a fim, mas no curso eu vou deixar para fazer a equalização, presta atenção, eu vou deixar para fazer a equalização como última coisa do nosso curso. Então, por que eu vou fazer isso? Como a gente ainda só está no início, eu quero que vocês foquem única e exclusivamente em aprender a desenvolver a criatividade de vocês. Eu não quero que vocês fiquem se apegando em termos técnicos. Porque lembra da parte que eu disse que eu quero que vocês aprendam tudo no momento exato que vocês devem aprender? Então é basicamente isso. Às vezes o cara tá ali, tô produzindo e começa a se noiar demais. Meu som não tá encaixando, papapá, não tá do jeito que eu quero. Cara, agora que você está aprendendo, se desliga do perfeccionismo, se desliga dessa questão de que você quer produzir um som que nem o do fulano lá que você gosta pra caramba. Foca em produzir, fazer boas ideias. Mesmo que o som não esteja perfeitamente se encaixando, não esteja bonitão, foca em desenvolver boas ideias, que depois quando chegar a hora de você começar a adicionar qualidade dentro do teu som, você aí sim vai se focar em aprender uma boa equalização, você vai se focar em aprender sobre saturação, por exemplo, que é um tópico que eu vou puxar, não para esse curso, eu vou puxar para um curso mais intermediário futuramente. Vai aprender sobre compressão, vai aprender sobre vários conceitos de compressão paralela, várias paradas aí que não é para esse curso básico, é para um curso mais intermediário aí. Então, já que vai ter esse curso intermediário, foca apenas em aprender a fazer o básico muito bem. Que como eu sempre digo para meus alunos, cara, se você sabe fazer o básico bem, você vai conseguir fazer muito bem a parte mais difícil, a parte mais profissional do negócio e a parte mais complicada, você vai conseguir entender. Porque para tudo na vida que você tem uma base boa, lá na frente fica muito mais fácil. Então, esqueçam da equalização, que no último módulo do curso eu vou fazer uma boa equalização com vocês, e conseguir mostrar para vocês qual é a diferença, porque também tem produtores que,
Na real, isso aí é besteira que o cara tá falando, nem faz tanta diferença assim a equalização. Então eu quero que vocês vejam na prática, na pele aí, no ouvido, qual que é a diferença entre, no final de tudo, vai estar toda a nossa música pronta, e depois eu vou fazer todo o processo de equalização e mixagem da nossa música, que é para fazer a nossa música ficar redondinha, e aí vocês vão conseguir ver a diferença que faz uma equalização, e aí eu tenho certeza que vocês não vão querer mais produzir sem usar a equalização aí. Certo? Tamo junto e é nóis.